Que Jesus, nesse momento, Pai, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo irmão, Senhor, que trouxe a palavra devocional, Senhor, nesta noite, e também vem entregar o pastor também nas tuas mãos. Abençoa teu servo, usa ele conforme tu queres, Pai, que não seja ele, mas que seja o Senhor falando conosco. Pai, vai visitando ele, Senhor, quando ele sair, Senhor, na rua para trabalhar. Vai guardando, vai dando livramento, Senhor, nesse carro. Cuida do teu servo, Pai. Pai, nesta noite, o Senhor venha falar conosco. Nós não saímos daqui, Senhor, nesta noite, conforme entramos, que venha sair melhor, Senhor. Pai, não falando que entramos aqui mal, Senhor, mas que o Senhor esteja conosco nesta noite. Usa teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus também aos nossos amados irmãos que nos acompanham pela live, e que nós venhamos estar colocando nosso coração em Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Oh Deus que tudo pode. Eu quero, nessa oportunidade que a gente está tendo aí, de falar para Marlúcia. Marlúcia, quer a oportunidade? Não? Tá bom. Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Do versículo 37 ao 39. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não verão mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Podeis assentar. Aleluias. Glórias, glórias a Deus. Oh, aleluia. Glórias, glórias a Deus. Uma palavra de Jesus, uma palavra bem contundente, quando a gente olha para Jesus, ele está dizendo: eu quero ajuntar Jerusalém, eu quero ajuntar os meus filhos, assim como uma galinha, ela junta os pintinhos debaixo de suas asas. Eu lembro que na roça, as crianças arteiras, né? Eu era uma criança bastante arteira, e a gente ia pegar os pintinhos da galinha, a galinha ela se arrepiava todinha e vinha com a fúria em cima da gente. A galinha ela bicava, mas doía tanto a bicada da galinha por causa do pintinho. E eu creio que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele tem assim
um desejo enorme que nós estejamos escolhendo estar debaixo da sua proteção. As promessas das Sagradas Escrituras, elas são infalíveis, elas são muitas para aqueles que tomam a decisão de estar debaixo das asas do Senhor. E nós precisamos estar buscando ao Senhor em todo tempo e lugar. Nós precisamos estar olhando tudo aquilo que Deus tem para conosco e debaixo das virtudes do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar sendo aí qualificados. A missionária Divonete, ela disse para mim que trouxe aí em 1 João, isso? João 3,3. Então, João 3,3. E aí a gente vê o que o Senhor tem falado para nós. Diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, estar nos qualificando para o reino. Eu estava ouvindo outro dia um pastor pregar, um pastor falar a respeito que muita gente vem para a igreja e elas não são transformadas, e é um perigo muito grande que elas vão ficando assim, e acho que assim, do jeito que estão, a salvação, do jeito que estão fazendo o que é certo. Eu estava outro dia com uma pregação assim, que ela tanto cortava para o lado da nave, conforme ela cortava para o lado também do púlpito. E o Senhor estava falando comigo a respeito de nós, porque nós, com o nosso jeitinho brasileiro, nós queremos levar vantagem em tudo. É um gato na água, é um gato na luz, é um troco no mercado, é a uva quando chega na feira. E aí a gente vai deixando as coisas acontecerem. E Jesus, ele fala a respeito de mente cauterizada. Mente cauterizada significa que quando nós pecamos, nós não sentimos mais a ação do Espírito Santo na nossa vida. Aquela ação que faz com que nós ficamos ali com os corações tristes, porque aquele ato que nós fizemos não foi um ato que edificou, que honrou, que glorificou o nome de Deus. E quando Jesus, ele olha para Jerusalém, ainda hoje eu estava lendo, e ele diz que um fazendeiro, ele plantou uma vinha, e ele a cercou com a sebe, e ali ele fez um sulco em volta da vinha, onde a água ali abastecia a vinha, e arrendou aos trabalhadores, com o plano de um certo tempo vir para estar recolhendo dos frutos. E ele mandou um dos seus servos, aqueles que arrendaram a vinha, mataram os servos para não dar o resultado, o fruto, para não dar o pagamento ao dono da vinha. E o dono da vinha
enviou outros trabalhadores que veio receber ali do fruto, mas eles mataram novamente. E assim sucessivamente, até o ponto de ele mandar ao seu filho. E quando enviou o seu filho, eles pegaram o seu filho, também ultrajaram e mataram. E quando Jesus falava essa parábola, os escribas e fariseus, eles entenderam que essa parábola era para eles. E eles procuraram ocasião para matar Jesus. Jesus, ele estava dizendo que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eu tenho acostumado a pregar e falar a respeito de João Batista. Se João Batista estivesse presente no nosso meio hoje, a igreja de João Batista seria uma das maiores igrejas hoje na atualidade. Porque de João Batista que todos vinham ao batismo de João, todos vinham ao arrependimento. E quando ele viu que os escribas e fariseus estavam vindo, e ele apontou o dedo, ele falou assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz antes frutos dignos de arrependimento dentro de vocês. Mas o que tem acontecido hoje é diferente. Quando a gente vê multidões de pessoas chegarem, a gente abraça. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas o que eu estou dizendo é que há uma necessidade de arrependimento. Há uma necessidade de mudança dentro de nós. E Jesus, aqui ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os que estão sendo enviados a ti e que mata os teus profetas. Quantas vezes eu, o Senhor Jesus, quis vos ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Assim, a gente tem visto, meu amado irmão, minha amada irmã, que a palavra de Deus, ela tem vindo até mim, ela tem vindo até você. E a palavra de Deus é bem clara a respeito de quando Noé estava entre nós. E a palavra diz que ele pregou durante 120 anos. Essa mensagem de Mateus capítulo 28, versículo 18: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos os povos e nações, para que sejam ensinados, para que sejam doutrinados, batizados. E ali, Jesus dizendo: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A gente olha para Noé pregando essa palavra, para Noé testemunhando e testificando dessa palavra durante 120 anos. E durante esses 120 anos, amados irmãos, nenhuma daquelas pessoas que ele pregou o evangelho entrou na arca. Nenhuma daquelas pessoas que ele pregou o evangelho foram salvas. E o que eu quero dizer a vocês é que hoje em dia esse evangelho ele está sendo pregado, esse evangelho está sendo anunciado, mas muitos de nós estamos dizendo que isso é conto do vigário. Muitos de nós estamos desprezando essa palavra que é viva, essa palavra que é rica, essa palavra que é eficaz. Muitos de nós estamos desprezando essa palavra. Mas o Senhor, a cada momento, a cada dia, a cada instante, está falando assim: encha-se de Deus. E nós precisamos nos encher de Deus. Aleluia. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar com que Cristo venha nos transformar. Que esse Espírito maravilhoso que Deus tem nos dado, Ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo, o tabernáculo do Deus Altíssimo, que esse Espírito que está dentro de nós venha se mover de íntima compaixão para conosco e agir de um modo assim beneficente à minha vida e beneficente à tua vida, fazendo com que nós sejamos moldados
segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se nós não formos moldados, transformados, não adianta. Nós precisamos sentir aquilo que temos feito de errado, aquilo que temos, como eu posso dizer, repugnado, colocado distante. Quando nós olhamos, amados irmãos, a palavra que diz no capítulo 53 de Isaías, vai falar, e é bem clara esta palavra, vai falar que as pessoas faziam pouco caso do nosso mestre. As pessoas desprezavam, diz a palavra do Senhor Jesus, Isaías dizendo, ele era desprezado, 53, versículo 3, ele era desprezado, o mais indigno dos homens, homem de dores, experimentados no trabalhos, e como de quem uns homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos caso algum dele. Isaías está dizendo que nós não fizemos caso algum dele. E diz no versículo 4 que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando ele fala a respeito disso, ele traz uma palavra rema, ele diz sarado do pecado, sarado das nossas mazelas, das nossas falácias, dos maus pensamentos. Nós precisamos entender que há verdadeiramente um dia a qual nós iremos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. A gente pensa que qualquer coisa serve, mas quando é para eu, para você receber, a gente olha para Cristo e fala assim: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se não for assim, eu não quero. Eu quero melhor. Mas quando nós temos que nos oferecer, a gente pensa muitas vezes, a ponto de Cristo, ele dizer assim: eu estou aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu estou aqui, eu vim para salvar o mundo. Eu estou aqui. E essas pessoas que estão do meu lado, que são escribas, que são fariseus, escribas que escrevem a minha história, que copiam a minha lei, os escribas e fariseus, fariseus que têm assim as coisas na ponta da língua, que são estudiosos, que são fanáticos. Agora eu estou do lado deles e eu vim para salvá-los. Os próprios têm ciúme e inveja de mim e agora querem me matar. Eu vim para o que era meu. Isso tudo que eles estão aí à frente dessas coisas, eles deviam me receber assim conforme nós falamos de João Batista. João Batista com aquela igreja gloriosa, aquela igreja bonita, aquela igreja grande. Quando João Batista estava batizando, o Espírito Santo, como uma pomba, aleluia, apareceu no céu e disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E João Batista olhou e vinha vindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João Batista falou: esse é meu primo. Mas ele diz assim: meu primo é o Filho de Deus. E ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que essa palavra está dizendo para mim e para você? A igreja não é minha. Aleluia. O sucesso que tem da igreja, a multidão de pessoas, os louvores, tudo que tem dentro da igreja, não é nosso, mas é dele. Glória. E nós devemos entregar a ele, nós devemos adorar a ele, nós devemos nos reportar a ele. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos equivocados. A pessoa pisa no nosso calo, pisa no nosso pé, a gente fala: vai embora.
porque a gente está olhando para o homem, a gente esquece de olhar para Deus. E a gente fala, foi Deus que me plantou aqui. Foi Deus que me colocou nesse lugar. Então eu só sairei daqui se Deus me mandar, se Deus falar comigo. Mas se Ele não falar, eu estarei aqui para cumprir toda a sua vontade. Glória a Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, servo teu, instrumento nas tuas mãos. Faça de mim conforme a tua vontade, não a minha, porque a tua vontade é muito melhor do que a minha, muitas vezes mais. Nós precisamos então entender que o Senhor, Ele continua de braços abertos. O Senhor, Ele continua assim, conforme Ele traz esta reflexão, Ele continua querendo arrebatar, querendo tirar os pintinhos dele, conforme a Bíblia fala, ovelhas, da visão do gavião, da visão da águia, para que não venha a ser alimento de coisas lá fora, porque diz o ditado popular, a ovelha, o carneiro, fora da manada é papai de onça. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele está nos arregimentando para nós estarmos indo ao encontro dele nos ares, na Jerusalém celestial. Nós precisamos entender, amados irmãos. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, minha parente, e eu lembro que ele estava passando por uma luta muito grande, estava com depressão. Nós fomos lá, nós oramos, nós clamamos, eu já falei isso aqui algumas vezes, e esse dia eu tive o desfecho da história a respeito qual era a sua depressão. E ele disse que saía de casa cedo, no domingo de madrugada saía cedo, deixava sua esposa, deixava sua casa, suas filhas, ia encontrar com uma outra pessoa. Aquilo era o centro da vontade dele, aquilo era o que ele almejava, o que ele queria, aquilo fazia com que a sua carne o impulsionava a ir de encontro àquela situação maléfica, aquela situação desgraçada. E foram anos e anos, e às vezes a pessoa que estava com ele, a sua esposa, ela ligava para mim, ela chorava no telefone, e o meu coração cortava de dor. Ela chorava, ela falava assim comigo, olha, eu estou no meio da rua, andando, eu estou sem direção, eu não sei o que fazer, e eu com medo dela entrar na frente de um carro, se suicidar, alguma coisa assim. Eu começava a orar, começava a clamar, eu falava com Deus, e aí chegou um determinado tempo, a pessoa que ele estava falou assim, olha, ele bateu na porta, ela saiu com o cabelo esvoaçado, falou assim, tu pode ir embora, acabou. Ela já estava com outro, pode ir embora. Ele disse que sumiu o chão debaixo do pé dele, mas aquilo a esposa estava sofrendo a mesma coisa. Diz que a boca ficou amarga. Ele disse que levou um susto, ele quase morreu naquele momento. E aí veio a depressão, a qual nós estávamos orando, e não sabia porque nós estávamos orando. A situação que estava passando, e nós não sabíamos qual era a situação. Tem coisas nesta vida, amados irmãos, que aos olhos do mundo parece até legal. O tirar vantagem, o estar enganando as pessoas, parece, ah não, esse aí é esperto.
Mas Deus está com os olhos atentos em todas as coisas. Muita gente se acha esperto, se acha o tal, o bonzão. Mas vai ter o dia de acerto de conta. Vai ter o dia que o Senhor fala, não, a gente precisa conversar. A gente precisa chegar a um ponto que você precisa realmente colocar a sua vida no altar. E se você não colocar, a situação é fatal para você, conforme está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne, as obras são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. E uma palavra que fica, que ele tem dito para mim: se vivemos em Espírito, também andemos em Espírito. Não tem como andar e viver de qualquer maneira. Se temos um Espírito, esse Espírito ele tem que manifestar sobre a minha vida. Esse Espírito ele tem que manifestar sobre a tua vida. E não da maneira que nós queremos que manifeste, mas da maneira que Deus quer que manifeste. É dessa maneira, então, amados irmãos, muitas vezes eu vejo quando alguém vai orar para o pregador e as pessoas, elas falam assim, quer seja mel, quer seja fel, que nós venhamos receber. E muitas vezes, amados irmãos, quando uma pregação, ela corta para lá, ela corta para cá, ela vai aqui, ela vai ali, nós não queremos aceitar. Ou senão, nós fazemos ouvido de mercador. Não pense, aleluia, meus amados irmãos, que todos, aleluia, que estão diante do altar estão prontos para subir com Deus, porque não estão. Todos nós só vamos estar prontos naquele grande dia, quando o Senhor vier e nos transformar segundo a vontade do seu Santo Espírito. Amém. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos nos entregar e falar: Senhor, eis-me aqui. Muda, transforma, pois eu quero fazer a tua vontade. E esse aquecimento das tuas asas, das penugens, aí conforme ele diz uma galinha, do teu peito, eu quero me aquecer, eu quero estar escondido, eu quero estar protegido. E o Senhor diz: como a galinha, ela ajunta os seus pintinhos, eu quero ser ajuntado. Porque, meu amado irmão, se você não disser para Deus: Deus, eu preciso, eu quero, eu necessito, as coisas não vão acontecer. Nós precisamos dar passos em direção a Deus, mas muitas vezes, amados irmãos, a gente fala: olha, é mais hoje ou mais amanhã. E aí, pode deixar, eu vou. Quantas vezes a gente está evangelizando, a gente está falando, talvez pessoas que nós conhecemos, talvez pessoas do nosso convívio, a gente está ali na maior festa conversando, aquela conversa gostosa, aquela conversa que traz ali um carinho, um amor um para com o outro, e ali a gente fala assim: olha, tem culto hoje, tá?
às 19 horas começa o culto. E a pessoa abraça, beija e fala: eu vou estar lá, pode deixar que eu vou estar lá. E aí o pastor, a missionária, o diácono, a pessoa que convidou, a pessoa fica com o coração desejoso. Eu vou falar para o pastor, eu vou falar para Deus: olha, trouxe essa pessoa. A gente já fica imaginando como vai ser. E aí, quando chega a hora do culto, a gente começa a estar orando no início do culto, a gente canta os 3 louvores, a gente fica o culto inteiro. Vai chegar, o ônibus atrasou um pouquinho, ela vai chegar. E a gente fica, quando chega o final do culto, a gente fala: não veio. Isso é uma tristeza muito grande. Isso parece que tira o nosso ânimo. Imagine Deus. Imagine lá a Bíblia fala que quando os anjos de Deus, eles vieram a Deus, ele estava andando, voando aí pela terra, vieram a Deus para falar a respeito dos homens que estavam na terra. Veio também Satanás. E de onde veio Satanás? Eu vim de rodear a terra. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, puro, fiel, desvia-se do mal. Deus testificou de Jó. Imagina ele falando para Deus assim: olha, está vendo lá? Foi por causa daquela pessoa que o Senhor deu teu filho para morrer, ó. Teu filho morreu na cruz, se rebentou, o sangue dele foi derramado. Foi por causa daquela pessoa que tu deu, que tu fez isso. Olha aquela pessoa como é que está. E assim, amados irmãos, a gente vive uma vida, às vezes a gente um dia está bem diante de Deus, outro dia a gente está mal. Um dia a gente está firme e forte, um dia é só glória, um dia a gente pula, um dia a gente grita, o outro dia a gente só balbucia. Um dia a gente está correndo, outro dia a gente está caminhando. Um dia a gente está caminhando, outro dia a gente está só no passo da tartaruga. E aí a gente precisa entender o que realmente nós temos para Deus. Aleluia. Nós precisamos entender porque Deus nos chamou. Aleluia. Nós precisamos entender porque Deus, Ele está contando comigo, Deus está contando contigo. Deus conta conosco. Quantas pessoas a gente olha à direita, a gente olha à esquerda, e a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3, que nós somos a carta de Deus escrita, não com tinta, mas com sangue, não mais em tábuas de carne, mas não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. As pessoas têm lido a Bíblia na minha vida, as pessoas têm lido a Bíblia na tua vida. E quando nós olhamos para aquilo que Deus tem falado, para aquilo que Deus tem operado, conforme leu a missionária em João, a gente precisa entender o que Cristo está dizendo, amados irmãos, no capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu: aleluia, glórias a Deus, e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver no reino de Deus. E quantas vezes a gente olha para dentro de nós e fala assim: eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo da água, do Espírito, porque eu preciso de arrependimento. Aquilo que eu fazia antes, ainda tenho feito. Aquelas mazelas, aqueles costumes feios que eu tinha no passado, essas coisas parecem que me perseguem. Eu ainda ando na mesma caminhada, nos mesmos maus costumes. E nós precisamos entender que Cristo quer mudar a minha vida de uma vez por todas, a tua vida de uma vez por todas. Aleluia. E a gente precisa chorar na presença do Senhor. Eu tinha algumas coisas que eu precisava mudar, e eu contava nos dedos. Eu falava assim: essa e essa, 3 coisas.
Fala, Deus, está difícil. A multidão de coisas que a gente vê, que a gente precisa mudar, né? A gente olha um monte de coisa. Eu falo, eu tenho 3 coisas que eu preciso mudar, Deus. E era uma dificuldade. Talvez a gente pague um preço muito alto, mas alto demais. E teve uma vez que eu estava falando com a minha esposa, olha que preço alto que eu vou pagar. Mas eu estou determinado a mudar. Eu preciso mudar. E Deus muda, Deus nos ajuda. Aleluia, glória a Deus. Deus opera. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu consegui, meu amado irmão, eu fiquei numa felicidade tão grande. Aí eu olho para Deus vier ali agora, eu falo, Deus, eu estou pronto. Glória a Deus. Eu falo com Deus, eu estou pronto. Porque eu consegui. Aleluia. Nada nos é difícil quando nós temos um Deus e nós colocamos no nosso coração que queremos Ele. Que queremos que Ele se manifeste a glória dEle sobre nós. Aleluia. Então, em nome de Jesus Cristo, há uma necessidade, meu amado irmão, de nós estarmos desapegando. A gente olha João Batista, ele desapegou. Ele olhou aquela maravilha, quantas pessoas vinham batendo de João, quão importante era João. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 40, meus amados irmãos, a respeito de João. E a gente precisa entender o quanto, aleluia, ele estava ali cheio do poder do Espírito Santo e Deus operava na vida dele. Então a gente vê logo a palavra dizendo, deixa eu ler rapidamente aqui. Oh Deus de Israel, diz que ele era aquele que era o precursor, ele que prepararia o caminho, aleluia, para o Salvador. Diz assim, consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe, que já a servidão é acabada, a iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, está falando de João Batista. Preparai o caminho, aleluia, do Senhor, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e outeiro será abatido. Ele está falando, quando fala monte, ele está falando de pessoas, entendeu? E o que está torcido, esse se endireitará, e o que está áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor quem disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne e erva e toda a beleza, como as flores do campo, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe um monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, diz a cidade de Judá. Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor, Jeová, virá como forte, e o seu braço dominará. Aleluia! Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante de sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Os que amamentam, ele os guiará mansamente, que mediu com o punho as águas e tomou a medida dos céus aos seus palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor
E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó moído da balança. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada, e como uma coisa vã. Quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou quem o comparareis? O artífice grava imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde, aleluia, para ela. E o empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe a madeira, que não, aleluia, se corrompe. Artifício sábio busca para gravar uma imagem que não pode mover. Porventura não sabeis? Aleluia, porventura não ouvis? Ou desde o princípio, se vos não notificou isso mesmo, ou não atendeste para os fundamentos da terra? Ele é o que, aleluia, está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles, aleluia, habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeia, nem se arraiga, aleluia, na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se. E um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, diz, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Assim são aqueles que têm colocado, aleluia, a sua vida diante do nosso Deus, daquele que vive e reina para todo sempre. Então, meu amado irmão, o Senhor, Ele é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor, aleluia, é aquele que cuida, e nós precisamos nos refugiar nele. Então, assim como a galinha, o Senhor está dizendo, ajunta os seus pintinhos. Ele está dizendo para Jerusalém, Ele está dizendo agora, não somente para Jerusalém, mas para nós, nesta noite, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo falar, Senhor, ainda que muitas pessoas não queiram, eu pessoalmente quero e necessito. Eu quero que a tua mão esteja sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre meus filhos. Que o Senhor venha estar cuidando de nós, pois a tua vontade para a minha vida ela é boa, perfeita e agradável. E o Senhor tenha o melhor para cada um de nós. Amém? Fiquemos de pé, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te agradecer por esta noite, ó Pai, pelos teus filhos e filhas que aqui estão, ó Pai,
Quero te agradecer, ó Deus, pelos nossos amados irmãos e irmãs, Senhor Deus, que estão conosco nas lives, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, falando, Senhor Deus, muito mais aos corações, ó Pai. Aquilo que nós falamos, ó Pai, cremos, ó Pai, que o Senhor tem falado através de nós. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ainda que tudo, Senhor Deus, se levante contra nós sabemos, ó Deus, que temos um Deus que tem cuidado de nós, que tem nos escondido. Oh Deus de Israel, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus Consolador. Nós sabemos que o Senhor é Deus quem abraça, quem acolhe. O Senhor é Deus quem olha, Senhor Deus, aí do alto céu, Senhor Deus, lugar da Tua habitação, Senhor Deus, aleluia, e faz, Senhor Deus, menção, Senhor Deus, do nosso nome. Ah, Deus de Israel, que alegria, Pai, saber que nós temos confiado em Ti. Que alegria, ó Deus, saber que nós podemos contar contigo, ó Pai. Então, nesta noite, ó Pai, opera, Senhor Deus, o Teu querer, Senhor Deus, opera o Teu efetuar, Pai. Faça, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pois, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, regozijo, ó Pai, em nossos corações, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor, aleluia, Senhor Deus, tem se lembrado de nós. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, é mais uma noite, Senhor Deus, é mais, Senhor Deus, um tempo, ó Pai, de nós nos refugiarmos no Senhor. Cuida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da nossa amada irmã, Senhor Deus, Marlúcia, Senhor Deus, que ainda, Senhor Deus, está com o seu coração, Senhor Deus, triste, doendo, ó Pai. Abraça, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, sendo, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, conforme diz a Tua palavra, o socorro, aleluia, da Tua filha, Senhor Deus, também, Senhor Deus, aleluia, da sua filhinha, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, aleluia, no seu lar, na sua casa, Senhor Deus, toma também a sua sogra, Pai. Ah, Deus de Israel, o Senhor é Deus quem pode, Pai, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Oh, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, aplacando, ó Pai, aleluia, sua dor, ó Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, aleluia, chorai com os que choras, ó Pai, aleluia, para nós estarmos, ó Pai, aleluia, sofrendo com os que sofrem, ó Pai, e nesse momento também, ó Deus, nós temos, ó Pai, aleluia, os nossos corações, do mesmo modo, ó Pai, qual Ele está sentindo, ó Pai, nós também temos passado, Senhor Deus, por momentos, ó Pai, que só o Senhor conhece. Então, Deus amado, Deus querido, opera, Senhor Deus, nesses dias, ó Pai, dolorosos, nesses dias tristes, ó Pai, mas que o Senhor é Deus quem faz infinitamente mais, Pai. O Senhor é Deus quem, aleluia, Senhor Deus, tem operado, ó Pai, e nós assim, Senhor Deus, clamamos a Ti, Senhor Deus, aleluia, para que o Senhor venha, Senhor Deus, em nosso socorro, para que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou, Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Olha, vem, Senhor Dê uma Jesus. salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.